Ok, queridos e queridas, a gente está aqui tentando mostrar a vocês a importância dessa teoria. Até porque, quem levantou a mão aí? Vou começar a falar, depois eu abro para falar. Depois desse modo, a gente começa a trabalhar especificamente a redação oficial. O que eu quero mostrar para vocês? Nós temos que ter a seguinte ideia. A forma de falar, a forma de se expressar é um texto. É um texto. E também é uma escrita. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente tem a tendência de olhar e de diferenciar letra de som. Claro que são diferentes. A fonética, ou os fonemas, diferentes da grafia, tá, das letras. Mas é importante que no conjunto da comunicação, tanto faz a comunicação escrita quanto a comunicação oral, falada, tá, ela gera textos. É isso que a gente tem que entender. E aí nós estamos colocando aqui para vocês algumas atenções para algumas estruturas textuais que não são escritas e que nós, às vezes, negligenciamos. E no comércio, especificamente no comércio, são detalhes que fazem grande diferença. Então, já mostrei a vocês sobre a retórica e a oratória, e com base no texto que vocês leram, eu vou fazer aqui algumas perguntinhas e se preparem para dar algumas respostas aí, porque eu preciso. Então, quem tiver com material já pode até deixar aberto, porque eu vou fazer um bate-bola entre a teoria que tem sala aqui e também um texto que vocês leram. Já passamos essa tela aqui, já cheguei a essa tela aqui também, passamos. Aqui já chegamos, agora vem o primeiro desafio de vocês. Bom, então é um teste de leitura. Já estou aqui com meu mapinha, com meu bloquinho aqui prontinho, para anotar os alunos que vão responder corretamente. Vou colocar aqui algumas expressões do livro ou do texto. Eu vou querer a ajuda de vocês. Então, atenção. De quem fala essa expressão do texto lá? Não se levantava para falar de um assunto que não estivesse preparado, pois dizia que a preparação cuidadosa significava demonstração de respeito para com o público. Sobre quem estamos falando aqui? Cícero? Não. Quem mais? Pode responder aí. Plutarco? Não. Está no texto, que dá um texto aí lá. Vamos lá. O padre, professor? Oi? O padre? Demóstenes. Respondam aí. Respondam aí. Escrevam no chat. Estão chutando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui as respostas que estão chegando. Vamos lá. Aham. Ah, perfeito. Alguém já respondeu corretamente. Demóstenes. Praticamente o pai, um dos primeiros grandes oradores de todos os tempos. E aí vejam a preocupação que ele tinha. Tá? Primeiramente com a preparação. E aí é coisa que vocês têm que colocar em mente, tá? Esta aula também vai ajudar a vocês a entenderem que há um período anterior à coisa que precisa ser valorizado, que é o tempo da preparação. Há pessoas que estão sempre fazendo a coisa de qualquer jeito, deixando que o destino, que o ocaso resolva. Não está correto. Então, é importante dizer, olha, se você, até para falar, você precisa se preparar. Quanto mais você discorrer sobre um assunto. Então, por exemplo, você vai vender um produto qualquer. Você precisa estudar antes o produto.
Se preparar sobre o assunto que você vai vender. Porque senão, não tem venda. Então, primeira dica para vocês. Tá? É hora a gente levar a sério algumas coisinhas. Vocês estão lendo alguns livros, esses livros de autoajuda falam muito dessa nossa necessidade de preparação. Primeira coisa, além do assunto em si, ele vai além. Diz que essa preparação é um respeito que você tem que ter para com o público. Igual eu estou aqui com vocês. Se o professor não se preparar antes para estar com vocês, não ler o assunto, não preparar as atividades, ele vai sempre passar alguma coisa de que ele está, tá, sempre inventando, sempre improvisando. Então, primeira dica para vocês que o texto nos aponta. Segunda pergunta do texto. Agora lá. Estou cobrando leitura de você aqui, ó, tá? Quem falou isso aqui? Antes de abordar o assunto, cative o espírito do ouvinte. Exponha a questão. Indique o ponto de discussão. Apresente as provas em apoio à tese. Refute objeções. Termine ampliando e desenvolvendo tudo que é favorável ao tema e enfraquecendo e demolindo tudo que favorece o adversário. E aí? De quem é essas orientações? De quem são essas orientações? Perfeitamente. Veja, mais uma vez você tem. E se você leu sobre a história de Cícero, você vai perceber que Cícero tinha tudo para ser um Zé Ninguém. E tornou-se uma potência. Na história, é o outro segundo grande orador. Tá? Ok, tudo bem, Laís, fique à vontade. Tá? Não, pode, já coloquei aqui, fica tranquilo. Depois você assiste a aula com calma. Tá? Então, veja, Cícero, outro grande que trazia para vocês essa dica. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Aprender com esses homens, com essas mulheres, pessoas que realmente na história deixaram um legado. E aqui ele diz o seguinte, ó, você tem que fazer isso, e isso já ia mais além. É para você, de fato, entender que o seu público, às vezes, é o seu adversário. Você tem que convencer, você tem que demolir, tem que enfraquecer. Vamos lá. Muito bem. Aí tem praticamente os caminhos que Cícero apontou. Vamos continuar aqui. De onde vem essa frase? Tudo que der o Brasil, para o Brasil há de ser. Tudo que se tirar do Brasil, com o Brasil se há de gastar. Quem falou isso? Perfeitamente. Já tenho duas respostas aqui perfeitas. E aí nós temos exatamente, já em língua portuguesa, o maior orador em língua portuguesa considerado, Padre Antônio Vieira. Ou seja, eu estou saindo agora do mundo macro e trazendo para o mundo mais. Só que Vieira nasceu em Portugal, mas se criou no Brasil. Então, praticamente, o Padre Vieira tem essa dupla nacionalidade. Ele viveu muito tempo no Brasil. E ele é como se fosse um luso brasileiro. Tá? Mas veja a preocupação dele com o Brasil. Ele era um homem tão bom, pregava tão bem, cativava tantas pessoas, que, segundo a história, às vezes ele começava a pregar dentro da igreja e tinha que terminar o sermão fora da igreja, porque não cabia às pessoas. As pessoas iam chegando de tal maneira que ele tinha que sair e terminar a pregação dele na praça, porque a igreja não mais comportava. Tamanho. E olha que frase bonita que ele cunhou sobre o Brasil. Tudo que der o Brasil, para o Brasil há de ser. Tudo que se tirar do Brasil, com o Brasil se há de gastar.
Veja você a visão dele. Tá. Vamos lá. Aí chegamos aqui mais um. Agora chegamos a um brasileiro de fato, só brasileiro. Vieira, ele é brasileiro e português. Agora chegamos a um brasileiro que também não se dava nada para ele em termos de oratório e discurso, mas ele encantava, como diz aqui. Quem o ouvia falar encantava-se com a tamanha sabedoria contida em um minúsculo corpo de 1,5 metros. Um homem que realmente conseguia calar multidões. E no mundo jurídico é uma grande referência. Vocês terem ideia, esse homem aqui, ele escreveu sozinho o Código Civil que foi recentemente atualizado, né? Foi da cabeça dele. E para você ver uma coisa muito chata, o Brasil geralmente não pega nomes bons para a presidência. Esse rapaz perdeu por pouco e por pouco não foi o nosso presidente da República. Perfeito? Tá? Então vejam, Rui Barbosa, um outro nome interessante. Tá? Agora vejam, agora não só de pessoas, aqui eu começo a trazer algumas situações. Hoje, em virtude de preocupações com a comunicação humana, multiplicam-se universidades e empresas interessadas no ensino de se falar em público. Então percebam que hoje, por exemplo, os cursos de retórica e oratória são cursos hoje concorridíssimos. Inclusive os coaches hoje, esse pessoal que leva as pessoas para os grandes eventos, eles praticamente trabalham, calibram essa arte da retórica para poder. Então vejam que a retórica hoje ela é uma ciência importante nas empresas e nas universidades especificamente. Tá bom? Agora vejam, mais uma questão aqui. O que dizemos e como dizemos constrói nossa reputação, forma impressões e influencia nossa relação com os outros. O que a gente tem que entender? Que o que falamos e como falamos, às vezes, está a chave do sucesso. Então, não basta apenas você saber dizer, mas tem que saber como dizer. E é interessante, por exemplo, que na oratória você é caminhado, é levado para isso. E às vezes você fica com essa questão muito séria. Meu Deus, como é que eu vou me preparar para isso? E aí você tem que saber. Tanto é importante o que dizer, quanto como dizer. Tem até uma lenda muito interessante de um rei que ele tem um sonho horrível, e ele manda chamar um sábio para decifrar o seu sonho. E quando o rei Dias chega e conta o sonho para o sábio rapidamente diz: Ah, rei, esse sonho significa assim: o senhor vai morrer logo, logo, não vai deixar descendente, seu reino vai acabar e pronto, a sua vida já se foi. O rei ficou tão injuriado, tão chateado com essa, com essa adivinhação, com essa decifração, que ele mandou dar uma surra no sábio. E falou: põe esse rapaz lá na prisão, dá um couro nele, põe na prisão. Só que à noite o rei teve o mesmo sonho e chamou um outro sábio. E contou a mesma história para o outro sábio. Aí o sábio olhou e disse assim: Ah, rei, é o seguinte. Esse sonho quer dizer que o senhor vai viver eternamente no seu filho, nos seus netos, nos seus bisnetos. O rei gostou da história e falou: Opa, que bom saber que eu vou viver
dos meus descendentes. Dê para esse rapaz 10 dinheiros, como se fosse, tá? E libere. Certo dia, os dois sábios se encontraram. O outro estava preso, saiu da prisão, se encontraram e foram falar sobre as suas vidas. E o primeiro falou: mas rapaz, eu fiquei preso um tempo porque o rei me chamou para eu adivinhar um sonho dele. Eu falei a verdade, disse que o rei ia morrer, o rei ficou injuriado, mandou me bater e mandou me prender. Aí o outro falou assim: pois é, rapaz, o rei também me chamou e me contou o mesmo sonho. Só que eu falei que o rei não ia morrer, ele ia viver nos seus descendentes, que é a mesma coisa. O outro ficou: mas como é que ele. Você disse a mesma coisa que você falou e o rei mandou me bater e a você ele deu dinheiro. Ele falou: olha, nós dissemos a mesma coisa. A diferença foi o jeito de dizer, foi o jeito de falar. Eu não falei que o rei ia morrer, eu falei que o rei ia viver nos filhos. É claro que para viver nos filhos vai ter que morrer em algum momento. Então isso é interessante você observar que às vezes é a forma de dizer onde está a chave. É como dizia a grande McLuhan, o meio é a forma de dizer. Então, por exemplo, você sabe que às vezes a gente fica meio angustiado com as notícias. Porque tem notícia que às vezes ela pega e exalta uma situação e aquilo te deixa chateado. A notícia que diz a mesma coisa com outro foco e te deixa leve. Por exemplo, no Covid aí. Quantas mortes? Todo dia era morte. Mas havia algumas informações que, por mais que deixasse a gente chateado, pesaroso, a gente não sofria tanto quanto ouvir tantos números. Então, isso a gente tem, às vezes, que observar. E essa turma sabe que o como dizer é interessante e até, às vezes, hipnotizante. Vamos lá. É importante cuidar da maneira de grafar e de dizer as palavras para não incorrer em discrepâncias. A preocupação agora aqui com o que vocês no texto é, além de saber dizer, também saber grafar, saber escrever. Isso são elementos que a retórica e a oratória se preocupam, com os quais a retórica e a oratória se preocupam. Então, vejam, você não é que você vai apenas saber falar, mas também tem que saber escrever o que vai falar. Isso é fundamental no processo de formação de vocês. E aqui tem uma frase que eu queria agora saber se vocês encontraram um texto, tá? Vem lá de uma personagem do texto que vocês leram aí. Eu posso não sentir, mas o público sente. De onde vem essa frase aí? Eu posso não sentir, mas o público sente. Escrevam aí. Quem disse essa frase? Está no texto que vocês leram aí. Leonardo. Entendeu? Perfeitamente. Cadê os outros que estão respondendo? Cadê os outros? Vou dar ponto só para o Leonardo, é? Ah, então vejam aí. Pianista. Pianista. Veja que ele fala, eu posso... não leu não, atenção, isso aqui é... Tá. Eu posso não sentir, mas o público sente. E aí percebam que, às vezes, você pode dizer, poxa vida, o músico, eu toquei errado. Mas o público, às vezes, vai sentir. Perfeitamente. Francis. Perfeitamente. Tá? E, por fim, prepare o texto com antecedência e apresente-se bem informado. É a primeira dica de ouro. Tá? Prepare o texto com antecedência e apresente-se bem informado. Olha, então, grave isso aqui. Ó. Prepare o texto com antecedência
e apresente-se bem informado. Grave essa primeira dica aí, porque essa dica de ouro, ela vai voltar para uma tarefinha de vocês. Preparação e informação. Repetindo aí, prepare o texto com antecedência e apresente-se bem informado. Vamos lá. Muito bem. Quando você for defender as suas ideias, tá? Você perceba o seguinte: tudo que você for falar tem a ver com 3 situações. A situação de quem fala, a situação de com quem se fala e a situação da linguagem utilizada. Quando eu me preocupo com a minha forma de falar comigo, então eu estou valorizando a questão ética. O meu caráter, ele está sendo trabalhado. É o ethos. É a forma como eu me coloco diante de qualquer situação. Eu preciso entender que a pessoa que está lá me ouvindo, ela, portanto, tem, tá, uma forma de entender. Mas a minha vida fala muito, meu caráter fala muito. Mas também quando eu falo, eu tenho que ficar atento ao meu ouvinte, a emoção que eu desperto nele, que é a paixão que ele vai sentir, que é o patos, tá? É a relação com o meu ouvinte. Então, vejam, a ética tem a ver com o meu caráter, a paixão tem a ver com o sentimento, a emoção do ouvinte. E, por fim, tem o logos, que é a linguagem, é a preocupação que eu tenho com a forma de dizer, com a linguagem. E aí eu tenho também que ter essa preocupação. No comércio, às vezes, pensam que não, mas é verdade. Vejam, por exemplo, a cena que aconteceu antes de ontem, aquela mulher que quebrou lá o guichê da Azul, lá em Belo Horizonte. Tá? A emoção tornou a mulher cega, surda. E as palavras que ela falou, totalmente improvável. Aí depois que ela aprontou tudo, ela olhou, eu não sou assim. Eu desabei, busquei dentro de mim uma mulher que não existia. Ela talvez até existisse, mas estava caladinha. Então, atenção, vocês têm que observar a questão sua antes de colocar-se diante do outro. Vamos lá. Agora, algumas dicas para você, mais ou menos, entender como é que o processo se dá. Foi da Gol ou foi da Azul? Foi da Gol ou foi? Se fosse da Azul. Se fosse da Azul. Muito bem. Ó, aqui é mais ou menos uma tabela, não quer dizer que é uma regra rígida, mas algumas sugestões. Então, geralmente, quando você fala com a voz rouca, a pessoa pode interpretar que você pode estar cansado, estressado, esgotado. Isso acontece muito com a gente, professor. Às vezes a gente tem pessoa que não cuida da garganta, da voz. Então fala muito, muito, muito e não cuida. E às vezes ele vai criando um problema. E às vezes ele é tímido e isso às vezes cansa. Então bastante atenção com a voz. Com a voz. Tá? Eu sempre dei muitas aulas. E aí, para eu evitar essa questão, eu aprendi 2 coisas. Primeiro, a calibrar a voz. Não falar nem muito alto, nem muito baixo. Tentar equalizar. Eu não grito com o aluno. Eu não dou momento de explosão com o aluno. Eu também não fico na minha com o aluno. Eu falo um tom mediano. Isso eu aprendi lá atrás. E a segunda dica foi chupar a semente de romã. Eu sempre carregava na minha mochila
semente de romã, terminava a aula, chupava um tanto e aquilo lubrificava as minhas pregas vocais. Excelente. Então, a voz rouca, a voz soprosa, a voz comprimida, a voz monótona, a voz trêmula, a voz infantilizada. A voz, ela é um grande elemento de comunicação. E muitos de nós, às vezes, não nos preocupamos com a voz. É importante você trabalhar a sua voz, especialmente se você vai trabalhar com o público falando, não só recebendo, tendo que cumprimentar o público, tendo que orientar o público. Então, a voz ela é fundamental. Se você tem alguma... Já identificou em você essa dificuldade, comece a trabalhar, porque a voz é fundamental no comércio especificamente. Vamos lá. Aí, nesse slide, tem mais sobre a voz que vocês podem trabalhar essa questão. Porque aí, na voz, tem também as tonalidades. Às vezes, pessoas que falam alto, pessoas que variam muito, pessoas que não variam. Então, por exemplo, variação rica de tons na fala. Saber alterar, baixar, fazer o movimento da fala. Como se fosse uma coisa poética, ritmo. Isso demonstra uma certa alegria, uma satisfação, uma riqueza de sentimento. Então é importante você começar a trabalhar. E aí é o equilíbrio. Nada muito alto, nada muito baixo, e fazendo essas variações. A própria poesia, ela leva a gente. Então eu gosto muito de sugerir que vocês cantem ou decorem e declamem poesia. Declamar poesia é bem legal. Se parar, por exemplo, e de repente olhar, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então você começa a declamar, aí começa a trabalhar a sua voz, ou cantar, mas a poesia, eu acho que ela lida melhor com essas alternâncias de ritmos da fala. Muito bem. Gesticulação é outra linguagem que vocês têm que tomar bastante cuidado. Porque a gesticulação ela é um movimento que pode tanto enjoar a pessoa e até agredir o ouvinte, a sua plateia, quanto ele pode empobrecer a sua fala. Então veja o que foi dito. Os gestos devem participar ativamente da comunicação, destacando e complementando as informações importantes, esclarecendo mensagens ocultas que não são transmitidas com palavras, mas sem que sejam percebidos de maneira ostensiva. Então, é fazer movimentos naturais. Tá? Tem hora que eu tenho que me policiar, tem hora que eu gesticulo muito, eu preciso me conter, mas às vezes eu também preciso lançar a mão da palavra, lançar a mão do gesto, lançar a mão da voz. E quando eu fizer lançar a mão do gesto, eu tenho que ser um tanto mais comedido. É uma área que eu estou trabalhando em mim especificamente. Postura. Então vejam a voz, vejam os gestos, vejam a postura. A postura é a posição correta. Se você, por exemplo, vai trabalhar em um ambiente no comércio em que você estará sentada, tudo tem a ver. A posição das pernas sentadas, do movimento do pescoço, tá? Do em pé, do ficar parado. Então, tudo isso você tem que trabalhar. Estão percebendo que a retórica e a oratória, eles tocam em várias questões nossas. E uma questão que vocês têm que aprender e a corrigir urgentemente é a questão
postural. Postura. E de tanto a gente negligenciar a postura, lá depois vem a conta. Vem uma hérnia, vem uma dor na coluna, vem incômodos. Então, bastante cuidado. Por exemplo, nós, professores, nós concentramos muita atenção nessa região aqui da cervical. Então, eu tenho muitos colegas que têm problema aqui no ombro, nas espátulas. Por quê? Porque é um fator de tensão. Então, constantemente, o professor precisa trabalhar essa região aqui, ou com atividades físicas, ou, de repente, com relaxamentos, com massagem, com aeróbica. Então, é importante sempre saber tocar. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som está ok? Ok, beleza. Porque deu um sinal aqui, eu pensei que tivesse. Tá. Postura. Vamos lá. Inclusive, olha interessante aqui na questão da postura. Você, quando estiver falando com alguém, bastante cuidado. Tá? Porque, às vezes, a gente, sem querer, a gente comete algumas gafes. Então, por exemplo, quando você conversa com alguém e você inclina um pouco para frente o corpo, quer dizer que você está interessado na conversa e pelo outro. Se você mantém um contato permanente, tem gente que conversa olhando para cima, para o lado e nunca para a pessoa. Cuidado. Esse contato permanente visual é interesse, é respeito. Braços e mãos abertos é confiança. Então, são situações que vocês têm que analisar que não estou inventando. Há estudos sobre isso. Há estudos sobre isso. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa está com o olhar lá longe, olhando lá para o cerrado. Isso é falta de atenção. Às vezes, por exemplo, se você sem querer, você está conversando com alguém, você cruza os braços. Tá? Tem um livro que vocês deviam até depois ler, é O Corpo Fala, do Pierre Weill, que ele fala sobre isso. Ele diz que o braço cruzado é uma resistência. Então, quando você cruza os braços, você praticamente está resistindo ao que o outro está falando. Morder lábios, entendeu? É uma indecisão. Você, às vezes, quando está, você fica. Então, o nosso corpo é um cenário interessante para nos mostrar como a gente deve lidar com essas questões. Isso é fundamental. Tá? Vamos lá. Dicção. Atrelado à voz está a dicção. Então, especialmente, não sei se vocês hoje estão aspirando a ir para o comércio, tá? Mas se forem para o comércio, especialmente na parte de venda, então é preciso tomar cuidado com a forma de articular as palavras, articular bem os sons. Eu sempre digo a vocês, vocês estão agora num processo irreversível, vocês precisam agora entender que a língua que vocês têm como maior patrimônio precisa ser cuidada. Então, os R's e os S's precisam aparecer. Vocês têm que usar direitinho o plural. Os homens, as mulheres, tá? Cantar. Então, é preciso saber falar as palavras para que elas não fiquem atrofiadas, prejudicadas na linguagem. Isso é fundamental. Até a respiração, a retórica e a oratória, essas duas ciências, elas buscam. Porque, às vezes, por exemplo, já estou aqui falando com vocês há quase meia hora. Eu preciso, de vez em quando, parar. Primeiro que o próprio YouTube já diz, olha, vocês deem aula de no máximo meia hora.
Ele já limita a gente num tempo. Mas o mais importante, essa pausa, ela é fundamental para a gente. A gente tem que ter esse momento de pausa, de respirar, às vezes de ficar no vazio, no silêncio. Então, isso é fundamental para quem vai trabalhar com a palavra, saber o tempo de respirar, não respirar no meio das palavras, terminar as palavras. Isso a gente aprende muito no canto. Inclusive, eu gostava muito de cantar em coral na igreja, porque o coral me dava essa oportunidade de a gente aprender a articular bem as palavras ou então saber onde respirar dentro das palavras. A fisionomia é um outro ponto fundamental. Ou seja, tem gente que fala com raiva, que fala com fazendo careta, fala sorrindo. Tem gente que fala tão tranquilamente, fala com os olhos, ri com a boca. Já viram isso aí, expressão? Aí ele ri com a boca, ele ri com os olhos. Então, tem gente que sabe concatenar. Então, trabalhem bem essa ideia da fisionomia, para que você passe sempre uma expressão mais tranquila, sem exagero. Até isso, a oratória e a retórica procuram trabalhar. O vestuário também é outra questão interessante, porque vocês pensam que às vezes, eu estou vestido, é o vestido do meu gosto, mas é importante saber que a veste também comunica. Para o ambiente tal para onde eu vou, essa vestimenta vai dizer o quê? Vai falar o quê? Então é importante colocar. Por exemplo, o Enem, tá? Tem uma etiqueta em que ele dá para as pessoas que vão, tá? Que vão para aplicar o Enem. Tá? E eles são firmes, por exemplo, na vestimenta. Até as cores eles dão dicas para evitar aquela coisa muito chamativa, daquele desvio de atenção. Então é importante saber até como é que você vai se vestir para sabendo você que a roupa, ela também é um elemento de comunicação. E a gente sabe, rapazes e moças, vocês sabem disso, tá? Que às vezes a gente é levado por uma boa veste, a forma de vestir é uma grande deixa, para as grandes conquistas, né? Vocês sabem disso. Muito bem. Vocabulário. Para que vocês entendam, e aí o nosso próximo assunto, ao trabalharmos a redação oficial, vocês precisam ter um vocabulário. E nós até já colocamos aqui, que às vezes a gente está num empobrecimento vocabulário que praticamente numa palavra, numa conversa, o tipo assim, o galera, tá ligado, o véi, domina aquela frase. Então é importante vocês terem um repertório novo e próximo, tá, do que você está falando. E um repertório variado. variado. Essa questão da aula do discurso eu vou deixar para depois, porque já é uma questão interessante. Então aqui eu paro para que vocês possam saber, que vejam vocês, o que era uma simples forma de falar, olha o giro que a gente dá. Porque a oratória e a retórica, elas dão conta dessas várias áreas que são elementos de comunicação. Então, eu paro aqui agora, para depois a gente desenvolver mais algumas coisas. Vou parar aqui a gravação.